Olá, boa noite. Que Deus possa abençoar a todos vocês nesta quarta-feira, dia 10 de junho. Estamos aqui para transmitir o momento da prece, para falar com Deus e pedir ao Senhor que nos conceda a resposta do nosso clamor e da nossa oração. Intercedemos pela paz, intercedemos pela saúde, pela restauração dos doentes, confiando em Deus, que é aquele que, através do Espírito Santo, nos colocou esperança no coração, para que não viéssemos desfalecer em tempos difíceis. O Senhor está conosco e é aquele que está pronto e está disposto a nos ajudar. Eu quero ler uma passagem hoje aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, que fala a respeito do jovem rico. Mas antes eu quero orar com você a oração que o Senhor nos ensinou. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Pai querido e Pai bendito, entramos em oração neste momento, ó Deus, para clamar em favor das famílias, no momento da prece, ó Deus, às 6 horas da tarde, clamamos por uma bênção, por uma resposta. Ó Deus, sabemos que o Senhor demonstrou o teu amor pelo mundo, quando o Senhor disse em João, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Deus, este amor nos dá a certeza de que nós estamos sendo, ó Deus, abençoados e protegidos pelo Senhor. Ajuda-nos a vencer nos dias difíceis, abençoa-nos, ó Deus, nas nossas dificuldades e tribulações, e não nos deixa desfalecer nos dias difíceis. Cubra-nos com a tua mão santa e poderosa, e que o teu Espírito Santo nos mantenha vivificado na fé e na esperança, para que possamos testemunhar de que tu és um Deus que está sempre pronto, preocupado e sempre nos assistindo pelo teu amor. Amém. Lucas, no capítulo 18, nós encontramos aqui, a partir do versículo 18 também, uma passagem que fala a respeito do jovem rico. E diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, Esse jovem rico, ele tinha uma posição de nobreza, ele era um príncipe. Perguntou dizendo ao Senhor Jesus: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E Jesus continua dizendo: sabe os mandamentos? Não adulterará, não matarás,
não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E ele replicou a Jesus e disse: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Eu quero dar uma paradinha aqui e quero, queridos, voltar à pergunta que esse jovem faz para Jesus, uma pergunta bem objetiva. Ele queria saber, né, o que ele precisava fazer para alcançar a salvação. A vida eterna simboliza a salvação. E Jesus aqui então, Jesus pergunta se ele sabe os mandamentos. E quais são os mandamentos que Jesus pergunta se ele sabe? Jesus disse: olha, não adulterarás. Então Jesus recomenda que não haja adultério. Veja bem que o jovem está perguntando o que ele há de fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse que não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Será que nós, como crentes, temos observado esses mandamentos que o Senhor tem pedido que nós venhamos guardar para que nós possamos alcançar a salvação? Se Jesus disse para esse rapaz que não se deve fazer ou cometer esse tipo de erro ou pecado, é porque esse tipo de erro ou pecado, ele contribui para a perdição da alma da pessoa. O adultério, o assassinato, o furto, o falso testemunho, que é inventar uma mentira, né? As fake news, né? E a honra ao pai e à mãe. Nós, como crentes que confiamos e esperamos no Senhor Jesus, nós devemos refutar categoricamente estas coisas que Jesus, obviamente que há um número maior, né? Mas aqui está limitado dentro de uma resposta que Jesus, ele dá para um príncipe, alguém da nobreza de uma família, líder, obviamente, de alguma tribo. E Jesus então, ele pergunta para esse rapaz que queria saber a maneira de se salvar. E o rapaz, ele dá uma resposta surpreendente para Jesus. Ele disse: todas estas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Ou seja, era alguém instruído dentro da família na condição da religião, que impunha que esse tipo de coisa, aquele que crê em Deus, ele deve rejeitar. E certamente esse rapaz, esse príncipe fora criado dentro de uma família religiosa, não com religiosidade, né? Que cumpre lá os seus rituais, os seus dias de festas, os seus usos e costumes, mas não tem um relacionamento com Deus, mas que tinha uma religião e que praticava essa religião pura, santa. E quando esse rapaz responde ao Senhor Jesus, que ele observava, né, que não se deveria adulterar, nem matar, nem furtar, nem dar testemunho falso, e ele honrava o pai e a mãe. E o versículo 22 diz que, né, quando Jesus ouviu isso, Jesus lhe disse:
Em algumas outras traduções, a palavra diz que Jesus o amou. Ou seja, aquelas palavras trouxe alegria ao coração do mestre, de alguém que testemunha algo que praticava e que o próprio Jesus ensinava. E nessa tradução aqui que eu estou lendo, Jesus ele diz, ainda te falta uma coisa. Ou seja, de tudo que esse jovem aqui diz que ele observava e praticava, Jesus disse para ele, ainda te falta uma coisa. O que será que faltava para esse jovem? De uma boa família, e que tinha aí os costumes de praticar a palavra de Deus. Não bastava isso? Não, Jesus observou alguma outra coisa nele. E Jesus disse, vai e vende tudo quanto tens, e reparta-o pelos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Sabia que tem muitas pessoas, irmãos, que ele declara o amor a Deus e os cuidados e a prática da obediência na palavra, mas ele tem um apego pelos bens materiais. E nessa passagem especificamente, nós encontramos alguém que tem a capacidade de dizer, olha, eu não tenho mentido, eu não mato, eu não furto, eu não adultero, e eu honro meu pai e a minha mãe. Só que ele tinha um apego pelos bens materiais. E os bens materiais, queridos, a Bíblia ela fala que o dinheiro serve de sombra. O que significa o dinheiro servir de sombra? O dinheiro ele traz descanso, Ele possibilita aquisições, que nos traz refrigério e uma condição de vida melhor. Mas quando o dinheiro ele é acima dessas condições de trazer o bem-estar para a família e o bem-estar próprio, então ele já entra numa outra designação. Ele é tido como um mal, ele é tido como pecado. E esse rapaz aqui, ele era muito rico, ele tinha muitas posses, e o Senhor Jesus disse para ele, olha, tudo que você faz, isso é louvável, estou dizendo aqui com as minhas palavras, exatamente isso que você precisa fazer, mas ainda te falta uma coisa, falta você liberar do teu coração aquilo que te prende. E com essas palavras eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como é que você trata, ou como você administra os bens materiais? O que são bens materiais? São os bens temporais. É aquilo que a gente usa no processo da nossa vida. A casa, por exemplo, ele é um bem material. O automóvel é um bem material, Aquilo que você adquire, os investimentos que você faz. Mas como você tem aplicado isso? Simplesmente como uma bênção de Deus para a sua vida? Ou você tem colocado o teu coração naquilo? Ou você tem orgulho de contar os valores que você conquistou e que você tem? E cada dia você trabalha mais em prol de acumular as riquezas e os valores. Como é que você age nessa questão financeira? É uma pergunta, que nós precisamos fazer para nós mesmos. Como é que eu trato a questão financeira? Aqui nós encontramos uma pessoa de um bom coração e um bom caráter. Só que na questão financeira ele pecava,
Tanto é que quando Jesus disse: te falta uma coisa, né? Vai e vende tudo quanto tem e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois você vem e segue-me. Veja bem que Jesus propôs para ele um ministério. Os outros apóstolos que seguiram Jesus, da mesma maneira, o Senhor Jesus disse para aqueles pescadores, né? Venha comigo que eu farei de vós pescadores de homem. Levi, que era o cobrador, que Jesus colocou o nome de Mateus, Jesus disse: olha, daqui para frente você não vai trabalhar mais na receita ou coletor de imposto, você venha comigo, que você vai trabalhar comigo, você vai se tornar o meu discípulo e vai ser um apóstolo. Aqui Jesus oferece a esse moço: depois vem e segue-me. Certamente Jesus o chamava: vem. Jesus não diz segue-me, porque nós seguimos as pessoas talvez de longe, mas Jesus disse vem, ou seja, esteja comigo, ande comigo, e você vai ter um tesouro no céu, aquilo que você almeja. E o versículo 22 diz: mas ouvindo o rapaz isso, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. Então, quando Jesus percebe que o coração daquele jovem, no aspecto de família, talvez de comportamento, ele era voltado para o bem, ele gostava de cumprir, ele era um religioso, mas no aspecto de finança, ele tinha o coração colocado naquilo que dava base e sustentação para ele. Quando ele recebe o convite para desfazer tudo que ele tinha e ser completamente dependente de Jesus, ele rejeita isso, ele vai embora triste. E Jesus diz assim, né? E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Irmãos, essa questão financeira ela é muito perigosa, viu? Nós temos que buscar em Deus, sim, a condição financeira, mas isso não deve ser em primeiro lugar. Essa semana, numa das lives, eu citei Mateus 6,33, porque o Senhor Jesus falava para um certo grupo de pessoas e dizia para eles: olha, não se preocupe com o que vocês vão comer ou vão beber, desculpe, ou vão vestir. Não se preocupe com o seu dia de amanhã, porque o vosso Pai que está nos céus sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Não faça como os gentios. São os gentios que se preocupam em acumular valores para poder comprar, para poder beber, comer e vestir. Vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça que vem do reino. E Deus vai acrescentar na vida de vocês aquilo que vocês necessitam. É difícil ouvir esta palavra, queridos, porque quando nós ouvimos esta palavra, nós temos que nos desprover, né, desta vontade de conquista, desta gana por dinheiro e desta garra de fazer tudo em prol de obter enriquecimento. Nós podemos sim sermos ricos por Deus, mas a riqueza de Deus, ela vem em segundo plano. O primeiro plano é buscar o reino de Deus. O reino de Deus significa onde Deus reina. Quando nós buscamos as riquezas, nós buscamos o reino do mundo. Veja bem, reino de Deus e reino do mundo.
O reino de Deus te enriquece. Você busca primeiro o reino de Deus e Deus acrescenta na sua necessidade e te enriquece. Quando estamos no segundo plano, que é o reino do mundo, nós buscamos a riqueza e Deus fica em segundo plano. Não é assim que funciona. Então nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos sim valorizar aquilo que vem nas nossas mãos. Nós precisamos administrar bem aquilo que nós temos, não jogar fora, sermos conscientes, não sermos consumistas, né? A ponto de gastarmos aquilo que nós não temos para conquistarmos depois em formas de promessa. Não, nós não devemos investir o nosso ganho, o nosso sustento como forma de troca com Deus. Nós temos apenas um mandamento, um ensino, e Deus diz que Ele é suficiente para nos sustentar, para nos abençoar. A palavra diz que Deus é aquele que dá a semente para o que semeia e o pão para aquele que come. Então nos basta saber que todos os dias nós seremos alimentados por Deus. Nos basta saber que Deus vai nos dar força física e nos vai dar condição de saudarmos os nossos haveres, de adquirirmos as coisas que nos são necessárias, o investimento na casa própria, no transporte, nos estudos, no calçado, na vestimenta, no estudo dos filhos, né? Te dar uma condição de vida. Isso é o desejo de Deus. Por isso a palavra diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Porque veja bem que esse rapaz aqui, ele tinha aqui sim um certo ensino familiar, mas naquilo que tangia em valores venais, ele tinha o coração amarrado, ele tinha o coração preso. Quando o Senhor disse: desfaça de tudo que você tem e depois você vem e me segue, ele rejeita aquilo. Então na verdade ele está dizendo que aquilo que ele possuía era maior do que aquilo que o Senhor oferecia a ele. Será que nós temos feito isso também? Será que nós temos acreditado que aquilo que nós conquistamos, ou os valores, as propriedades, ou as empresas, o nosso investimento, ou o nosso fundo, que nós temos como garantia, como uma reserva, será que ele é maior do que o seu Deus? Tem muitas pessoas que falam: não, vou deixar guardado isso aqui por uma necessidade, eu vou deixar guardado isso aqui por uma doença. Ou seja, por um lado ele guarda, e por outro lado ele espera a tragédia. Isso aqui vai me servir de aio, isso aqui vai me servir de resposta. No dia da dificuldade ninguém sabe o dia de amanhã, por isso eu estou poupando, né? Porque não tem confiado plenamente em Deus. Não que você ou você deva deixar de acreditar, de trabalhar, de investir e de conquistar. O que você não deve fazer é colocar isso acima de Deus, acima da fé, né? Deixar de buscar a Deus para cultivar e fazer crescer e multiplicar os seus valores. Deus vem em primeiro lugar. Coloque a tua alma para servir ao Senhor, o teu coração, o teu amor. Ele é maior do que aquilo que você possui. Deus, Ele é maior do que o investimento que você já fez na vida, os seus bens materiais que você contabiliza, e talvez você com alegria diz: poxa, se eu for somar hoje em valores reais, hoje eu possuo tantos R$1000 ou tantos milhões de reais. Se Deus te deu isso, alegre o teu coração e agradeça ao Senhor, mas diga para o Senhor: Deus, tudo que o Senhor tem me dado não é maior do que a salvação que o Senhor tem me dado, e eu não quero me apegar a isso como se isso fosse
a compra da minha salvação. Tá? Como se isso aqui fosse a alegria que o meu coração possa festejar pelas conquistas. Não. Diga: Senhor, pelas bênçãos financeiras e aquilo que tem multiplicado na minha vida, pelo trabalho que o Senhor tem me dado, eu te agradeço, mas o Senhor é maior do que a minha empresa, o Senhor é maior do que a minha conta poupança, o Senhor é maior do que os meus investimentos e as minhas propriedades. Estenda a mão para aquele que precisa, abra o teu coração para aquele que necessita. Tá? Não feche o teu coração nesse momento, em todos os momentos, principalmente agora. Procure ser solidário, abençoador, tá? Facilitador. Ajude aquele que te pede. Estenda as tuas mãos para o necessitado. Deus, ele te recompensará por todo o bem que através de você alguém alcançar. Deus, ele nunca deixa esvaziar dos celeiros daqueles que têm o coração provido de bênção para atender a necessidade dos outros. Você dá e as coisas multiplicam na sua vida. A palavra diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Está falando que quando você é um abençoador, você é um abençoado. Quando você é um ajudador, você é ajudado. Quando você estende as mãos para alguém, Deus estende as mãos para você. Não basta nós falarmos que nós somos crentes e termos a nossa mesa farta, enquanto nós sabemos que tem alguém que depende de nós. Não é do plano do governo, tá? Você não precisa se preocupar, você que mora aqui, no Brasil, digamos, você não precisa se preocupar com aqueles que estão na África. Por quê? Você precisa só orar por eles, porque você não tem condição de dividir a sua mesa com ele. Mas aqui em volta tem pessoas que precisam de você. Jesus disse: eu estava nu e me vestistes. Talvez você tenha condição de vestir alguém. Você não acha que isso, a palavra de Deus nos orienta, que esses bens materiais que nós temos recebidos são sementes que nós plantamos para que nós possamos estar recebendo daquele que nos dá? Deus é aquele que dá semente para o que semeia e pão para o que come. E a palavra aqui não diz que esse jovem voltou, mas que ele se entristeceu. Então veja bem, chega alguém em Jesus e Jesus diz para ele, primeiro ele diz para Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, olha, Senhor, eu quero ter a salvação. E Jesus Cristo cita para eles aqui alguns mandamentos. Ele diz: Senhor, eu tenho observado isso desde a minha meninice, desde a minha juventude. E Jesus falou: poxa, que bom que você tem observado isso. Agora eu quero que você venha comigo. Você vai trabalhar comigo. Vai e vende tudo que você tem. Te falta uma coisa. Aí você volta e segue-me. E ele resolve ir embora com o coração entristecido, porque o Senhor Jesus disse para ele que aquelas riquezas que ele cultivava ali, as posses dele que com tanto carinho talvez ele administrava, e dizia, levantava os olhos e via a extensão das suas terras e as coisas que possuía, dizia: isso tudo é meu. Assim como a palavra diz, que alguém teve uma grande colheita e encheu todos os celeiros, e ele bateu no peito, todos os meus celeiros estão cheios, eu tive uma colheita excelente, agora descansa minha alma, come e descansa. E a palavra diz: louco, ainda hoje te pedirão a vida.
que nós possamos aprender com o momento da prece de hoje, que em primeiro lugar é buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. E as coisas que nós necessitamos, Deus vai nos abençoar. De alguma forma, Deus vai trazer até nós. Que nós possamos nos contentar com aquilo que temos e colocarmos diante de Deus. Deus, não nos deixe fazer besteira, não nos deixe fazer loucura, não nos deixe valorizar o venal acima daquilo que é espiritual. Não deixe eu trocar a riqueza pela tua glória, nem as coisas do mundo pela eternidade. Que Deus possa te abençoar, possa trazer paz no teu coração e alegria, tá? Talvez você nunca deu glória a Deus, ou talvez tenha dado glória a Deus. Deus, obrigado pela casa que eu moro, né? Eu sou o proprietário desta casa. Talvez você nunca tenha dado glória a Deus pelo automóvel que você anda, que você é o proprietário, ainda que seja parcelado, né? Você está pagando, é uma condição que nós sobrevivemos aqui, de adquirir, não é verdade? Aquilo que você tem, aquilo que você possui, reconheça e diga: Senhor, tudo isso o Senhor tem me dado, mas nada disso é maior, é acima do meu amor e do meu respeito pelo Senhor. Consagre a sua família ao Senhor nessa tarde. Consagre em primeiro lugar o ser humano que você é. Tudo que você possui, antes de você existir, pertencia a outro. Enquanto você pertence, você administra os bens naturais que o Senhor te deu. Quando você partir para a eternidade, tudo que é teu ficará para outro. De modo que o homem vem de mãos vazias e volta de mãos vazias. E enquanto nós estamos aqui no mundo, não nos devemos nos apegar na riqueza e nos orgulharmos na riqueza. Coloque o teu coração no Senhor. Coloque a tua esperança no Senhor. Continue trabalhando, continue sendo sensato, continue administrando. E que Deus esteja no teu coração e na tua vida. Não é pecado ter bens, é pecado colocar os bens acima do seu Senhor. Não é pecado trabalhar e investir para progredir, é pecado colocar a força ao extremo acima da sua capacidade, se esquecendo, obcecado para conquistar, deixando os princípios da fé e transgredindo até na lei do Senhor. Tenho certeza que Deus falou no coração de muitas pessoas através desta ministração, e que a graça e o poder do Senhor esteja conosco, em o nome de Jesus. Nesta madrugada recebemos uma ligação de Joaçaba, Santa Catarina, e obviamente que aqui em São Paulo você vê um DDD, né? De fora a gente tem lá as desconfianças, mas eu atendi e a pessoa perguntou se era da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Desculpe aí colocar a denominação, não prego denominação, eu prego um Cristo. E ela disse que estava ouvindo uma pregação minha no Facebook e que pesquisou ali e que acabou encontrando o endereço e a maneira de se comunicar e pediu uma oração naquela hora e pediu uma bênção para a família. E eu orei naquele momento com aquela família, por aquela pessoa, e tantas outras pessoas nós temos orado. Irmãos, quando a necessidade vem, ela é maior do que as condições de posse que nós temos. Então nós precisamos continuar acreditando em Deus, tá? Estou falando isso porque se a senhora estiver ouvindo, acompanhando essa live agora, que Deus possa ter respondido o seu clamor através da nossa oração. E você que tem recebido uma bênção através das nossas lives, testemunha aí, viu? Para que nós possamos continuar pregando a palavra de Deus. Você que se entregou ao Senhor Jesus, você que foi orientado pela palavra, você que recebeu uma cura, você que foi beneficiado por este horário que o Senhor nos permite estar aqui transmitindo essas lives, né? Vai nos alegrar em saber
que temos sido usados por Deus para que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Pegue o seu copo com água, vamos estar orando em nome de Jesus. Pai querido e Pai bendito, está aqui esse elemento, ó Deus. Esse copo com água, ó Deus, ele não simboliza tanta coisa, mas quando olhamos pela fé, nós podemos abençoar esta água para que nós possamos beber, ó Deus, beber da cura, beber da libertação, beber da paz. O Senhor Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água purificadora que corre debaixo do trono para saciar a sede das nações. Pai, neste momento, ó Deus, eu me fortaleço na graça e no poder do Senhor para abençoar cada pessoa, Deus, que acompanha essa live comigo, cada família, meu Deus, cada pessoa que vai estar assistindo depois ou nos próximos dias. Que esta palavra permaneça viva e vigente em todo o tempo, para que onde ou quando uma pessoa cura, beba da restauração e beba da libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe, queridos. Até amanhã, às 18 horas, uma vez mais na live, para trazer para vocês e sobre vocês uma bênção. Continuamos firmes na oração e no propósito, tá? Deus os abençoe. 18 horas amanhã novamente. Fiquem todos em paz. Obrigado pela companhia. Em nome de Jesus.